As máquinas que mantinham Aurora Barreto viva eram o único ruído que se podia ouvir naquela sala de hospital, um ambiente frio e estéril impregnado com o aroma penetrante de desinfetante. A mulher, de rosto pálido e magro, estava conectada a vários dispositivos de suporte vital, com monitores que piscavam e emitiam bips regulares, como um sinistro compasso de espera. Um tubo a ajudava a respirar, enquanto uma sonda de alimentação a nutria, pois ela estava em coma profundo há mais de 2 meses, consequência de um trágico acidente de carro. Aurora havia sido uma mulher vibrante, cheia de energia, conhecida por seu riso contagiante e seu amor pela vida. Os médicos do hospital haviam esgotado todos os recursos e tratamentos ao seu alcance para tentar despertá-la. No entanto, apesar de seus esforços incansáveis, seu cérebro parecia não responder, mergulhado numa inatividade desesperadora. Os prognósticos eram desanimadores. Se Aurora não mostrasse sinais de recuperação em um curto período de tempo, os médicos teriam que enfrentar a decisão mais dolorosa: desligar os suportes vitais. Naquele momento, a maçaneta da porta se abriu lentamente, emitindo um leve rangido que quebrou o silêncio. Uma mulher, que se apresentou à secretária do hospital como Kátia Dávila, a empregada de confiança da paciente, entrou apressada na sala, certificando-se de que ninguém mais notasse sua presença. Seus movimentos eram rápidos e furtivos, e seus olhos brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação. Kátia olhou para o relógio e soube que tinha apenas alguns minutos para dizer tudo o que havia guardado durante anos. Seu coração batia forte enquanto se aproximava da cama do hospital, onde Aurora jazia imóvel, alheia à presença da mulher ao seu lado. Kátia se inclinou para Aurora, seu rosto a poucos centímetros do rosto da mulher em coma, e começou a sussurrar com uma voz carregada de ressentimento e satisfação maligna. Finalmente consegui, tirei você do caminho e a partir deste momento serei feliz ao lado do homem que amo. Um sorriso cruel se formou em seu rosto ao pensar em Reiniro. Em pouco tempo, você será apenas uma má lembrança para nós dois, pois não acredito que você tenha muito tempo de vida. Espero nunca mais vê-la. Este é o adeus. As palavras de Kátia eram como veneno, carregadas de uma sombria euforia. Ela se endireitou, olhou pela última vez para Aurora, cuja respiração era assistida pela máquina, e saiu da sala tão silenciosamente quanto entrou. Embora fosse verdade que Kátia era a empregada de confiança de Aurora, desde o momento em que começou a trabalhar para a mulher, ela invejava cada uma das coisas que sua chefe tinha na vida, desde o trabalho até a família. Aurora havia se esforçado muito para alcançar o sucesso que tinha, sacrificando o tempo de qualidade que poderia ter dedicado aos filhos e ao marido para trabalhar arduamente. Cada conquista em seu negócio de importação lhe custará suor e lágrimas, mas seu ímpeto e determinação a levaram a se posicionar entre os grandes empresários do país. Aurora havia começado sua empresa do zero, trabalhando longas horas e enfrentando inúmeros desafios. Os primeiros anos foram particularmente difíceis, com noites sem dormir e dias cheios de incertezas. No entanto, sua visão e esforço incansável começaram a dar frutos. Seus produtos ganharam reconhecimento pela qualidade, e, pouco a pouco, seu negócio começou a crescer. Com o crescimento da empresa, a necessidade de mais pessoal se tornou evidente, e foi nesse momento que Kátia entrou em sua vida. Kátia se apresentou como uma secretária eficiente e disposta a assumir qualquer tarefa. No começo, parecia ser a ajuda perfeita que Aurora precisava, alguém em quem podia confiar para lidar com os múltiplos afazeres que surgiam diariamente. No entanto, por trás daquela fachada de profissionalismo, Kátia escondia uma inveja corrosiva. Observava com olhos ciumentos cada sucesso de Aurora, cada demonstração de afeto de sua família, e cada conquista que ela obtinha com seu árduo trabalho. Enquanto Aurora sacrificava momentos importantes com seus filhos e marido para assegurar o futuro de sua empresa, Kátia alimentava seu ressentimento. Sonhava em ter a vida que Aurora levava,
desejava ardentemente ser ela quem recebia os elogios e o reconhecimento. Essa inveja a consumia, transformando sua admiração inicial em um ódio silencioso e perigoso. A mulher não estava satisfeita com o que considerava migalhas que sua chefe lhe dava, embora na realidade Aurora fosse muito generosa com ela em comparação com os outros empregados. Enquanto os outros subordinados mantinham uma relação profissional e distante com Aurora, Kátia fora acolhida como parte da família. Os 2 filhos de Aurora costumavam chamá-la de tia quando ela chegava à casa para organizar os compromissos diários da chefe. Kátia estava presente em cada momento especial, aniversários, celebrações familiares, e até nos jantares íntimos da família. Aurora, que carecia de proximidade com sua própria família, apoiava-se em Kátia e confiava nela sem reservas. O que Aurora não podia imaginar era que, desde o princípio, havia acolhido em seu lar uma mulher cujo verdadeiro objetivo era obter tudo o que ela tinha. Kátia observava com olhos golosos cada aspecto da vida de Aurora. Não apenas invejava seu sucesso profissional e estilo de vida, mas também cobiçava o mais precioso de tudo, seu marido. O homem que Aurora escolhera como companheiro de vida era, para Kátia, o ideal que sempre sonhara. Sua amabilidade, seu sucesso, e a forma como cuidava da família o tornavam o objeto de seu desejo mais profundo. Cada dia, Kátia disfarçava suas verdadeiras intenções, escondendo sua inveja e ressentimento sob uma máscara de lealdade e eficiência. Enquanto ajudava a organizar os jantares familiares e os eventos da empresa, sua mente trabalhava incansavelmente em como poderia despojar Aurora de tudo o que amava. Kátia alimentava suas fantasias de viver a vida de Aurora, convencida de que apenas ela merecia esse lugar. Reiniro parecia muito apaixonado por Aurora no início. Era um homem exemplar, conhecido por sua ética de trabalho e dedicação à família. Trabalhava arduamente para proporcionar o melhor à esposa e aos filhos, e não poupava esforços para lhes garantir uma vida confortável e segura. Amava profundamente Aurora e se sentia orgulhoso de suas conquistas, admirando sua capacidade de construir um negócio de sucesso do zero. No entanto, à medida que o negócio de Aurora crescia, também crescia a distância entre eles. Aurora, sempre focada em gerar mais receitas e expandir sua empresa, se afastava cada vez mais do lar. Reiniro começou a sentir sua ausência de forma aguda, especialmente em momentos importantes e cotidianos. Aurora, você poderia deixar o trabalho por hoje? Pediu Reiniro uma noite, enquanto ela revisava documentos na sala de estar. As crianças sentem sua falta, e eu também. Precisamos passar tempo em família. Aurora, sem desviar o olhar dos papéis, suspirou e respondeu com um tom cansado. Eu sei, Reiniro. Mas estou fazendo isso por nós. Em breve poderemos desfrutar de tudo isso e mais. Estou construindo um futuro para nossa família, acredite. Apesar de suas palavras, Reiniro sentia que o "em breve" nunca chegava. Sentia-se sozinho, como se o trabalho de Aurora se tivesse tornado sua prioridade absoluta, relegando a família a um segundo plano. O lar, que antes estava cheio de risos e conversas, agora se tornará um lugar de silêncios e ausências. Aurora acreditava que estava construindo um futuro melhor para sua família, mas não percebia que, no processo, estava perdendo o mais importante, o presente. O que Aurora não antecipou foi que Kátia começaria a preencher o vazio que ela deixava. Kátia, com sua atitude solícita e sempre disposta a ajudar, aproveitava cada oportunidade para estar perto de Reiniro e seus filhos. No começo, era simplesmente uma questão de trabalho, organizava eventos, ajudava nas tarefas domésticas e se certificava de que tudo na casa funcionasse sem problemas. Mas, pouco a pouco, Kátia começou a ocupar um lugar mais pessoal e significativo na vida da família. Sua presença se tornou constante, e sua atenção aos detalhes do cotidiano de Reiniro não passou despercebida.
Como você está hoje, Reiniro? Perguntou Kátia um dia, notando seu mal-estar. Ela havia chegado à casa para entregar alguns documentos, mas ao ver Reiniro com febre, ficou para cuidar dele. Já tive dias melhores, respondeu ele, agradecido pela preocupação. Obrigado por ficar, Kátia. Aurora está tão ocupada que nem percebeu que eu estava doente. Kátia sorriu suavemente e lhe trouxe uma xícara de chá quente. Você não precisa agradecer. Estou aqui para ajudar no que puder. Fico feliz de poder estar aqui para você e as crianças. Com o tempo, os gestos amáveis e a constante presença de Kátia começaram a conquistar o coração de Reiniro. A nobreza e o interesse genuíno que ela demonstrava por ele e seus filhos preenchiam o vazio emocional que a ausência de Aurora havia deixado. Reiniro, sentindo-se cada vez mais negligenciado pela esposa, encontrou em Kátia o apoio e a atenção que tanto ansiava. Ela se tornou sua confidente, alguém com quem podia falar sobre suas preocupações e desejos. Embora inicialmente tenha lutado contra esses sentimentos, a solidão e o carinho que Kátia lhe oferecia fizeram com que Reiniro começasse a vê-la com outros olhos. Reiniro logo se viu iniciando um romance com Kátia, que aproveitou a constante ausência de Aurora devido ao trabalho para dar o primeiro passo. Kátia oferecia a tranquilidade e estabilidade emocional que ele precisava, preenchendo o vazio que ele sentia em sua vida. No entanto, Reiniro não deixava de ter sentimentos contraditórios. Perguntava-se se era possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, pois Aurora ainda ocupava um lugar importante em seus pensamentos, mesmo enquanto estava com Kátia. Indeciso sobre o que fazer, Reiniro refletiu muito sobre a situação. Finalmente, um dia decidiu enfrentar Kátia e pôr fim ao relacionamento. Kátia ficou incrédula, pois pensava que o tinha completamente sob seu controle. Sinto muito, Kátia, disse Reiniro com voz firme, mas triste. Você é uma mulher excepcional, mas não posso continuar fazendo isso com minha esposa. Ela foi o primeiro amor da minha vida e continuará sendo enquanto eu estiver neste mundo. Lamento profundamente ter quebrado meus votos matrimoniais e vou ter que buscar uma maneira de compensá-la por tudo. Kátia, surpresa e magoada, não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava segura de que Reiniro estava completamente a seus pés, mas suas palavras deixaram claro que seu amor por Aurora ainda era forte e verdadeiro, apesar de tudo. Ao se ver rejeitada, Kátia encontrou-se em um turbilhão de emoções. A frustração e a raiva se misturavam com um sentimento profundo de perda. Ela havia dedicado meses, até anos, infiltrando-se na vida de Aurora, esperando que seu plano desse frutos. No entanto, a revelação de Reiniro sobre seu amor por Aurora deixou desolada. Não podia permitir que todo seu esforço se desmoronasse. Com renovada determinação, Kátia focou-se em elaborar um plano para eliminar Aurora de suas vidas de maneira definitiva. Seus pensamentos se encheram de estratégias e possibilidades, cada uma mais audaciosa que a anterior. Alguns meses depois, o momento ideal finalmente se apresentou. Aurora, como era seu costume em sua apertada agenda, pediu a Kátia que a ajudasse com a revisão técnica de seu carro, que havia começado a apresentar problemas mecânicos nos últimos dias. Leve-o à oficina de sempre, assim que terminar, estacione-o no meu lugar. Tenho uma reunião muito importante que não posso faltar, ordenou Aurora com tom imperativo, sem levantar os olhos do trabalho. Kátia, que escutava as ordens com crescente irritação, sentiu como sua frustração atingia um ponto crítico. A presença de Aurora em sua vida havia se tornado uma tortura constante, e as demandas da mulher só intensificavam seu desdém. Enquanto Kátia pegava as chaves do carro, sua mente estava cheia de planos complexos. Estava a ponto de desistir, mas um repentino lampejo de inspiração a sacudiu. Naquele momento, uma ideia audaciosa, quase inimaginável, cruzou sua mente.
Ela sabia que não podia deixar passar essa oportunidade. Enquanto dirigia o carro para a oficina, Kátia concentrou-se em cada detalhe do plano que havia formado. Sua mente trabalhava a toda velocidade, elaborando os passos necessários para levar a cabo sua ideia. Sabia que esta era sua única chance de eliminar Aurora e obter tudo o que sempre desejou. Em vez de seguir as instruções que lhe deram, Kátia optou por sabotar o carro deliberadamente. Com uma expressão de frieza e determinação no rosto, abriu o capô do veículo e esvaziou meticulosamente o sistema de freios. Sua mente estava cheia de uma calculada frieza enquanto manipulava as peças do carro, sabendo que, se tudo saísse conforme planejado, em breve teria a oportunidade de se aproximar novamente de Reiniro e fazer com que ele a amasse exclusivamente. Fechou o capô com uma satisfação oculta, enquanto se preparava para entregar o carro a Aurora. Aqui está, Aurora, disse Kátia com um sorriso que não alcançava seus olhos. O carro está pronto para você ir à sua reunião. Riso que não alcançava seus olhos. Aurora, aliviada pela ajuda, não notou nada de incomum. Agradeceu a Kátia e entrou no carro, confiando que tudo estava em ordem. No entanto, seu alívio se transformou em tragédia quando, pouco depois, o carro falhou dramaticamente na estrada, levando Aurora a sofrer um grave acidente. Os agentes que chegaram ao local examinaram o carro e concluíram que a causa principal do acidente foi uma falha mecânica inesperada. Não encontraram indícios de sabotagem, e o relatório oficial determinou que se tratou de um mau funcionamento. Aurora foi levada de urgência ao hospital, onde foi internada na unidade de cuidados intensivos. Lá, permaneceu em coma por um longo período, sem mostrar sinais de recuperação. Os dias se transformaram em semanas, e a situação de Aurora não melhorava. Durante esse tempo, Kátia se fez presente como o pilar de apoio de Reiniro. Com um rosto compassivo e palavras de consolo, Kátia se tornou sua confidente e suporte emocional. Você não está sozinho nisso, Reiniro, disse Kátia, enquanto se sentavam na sala de espera do hospital. Estou aqui para você, para o que precisar. Reiniro, esgotado pela espera e pela dor, começou a depender cada vez mais de Kátia. À medida que a angústia de não saber se sua esposa despertaria o desgastava, Reiniro se apegou a Kátia como sua única fonte de apoio. Não sei quanto mais posso suportar, Kátia confessou Reiniro uma noite, com a voz quebrada. A espera está me matando. Kátia, com uma mistura de preocupação e determinação, garantiu-lhe que tudo ficaria bem. Sob sua constante influência e apoio emocional, Reiniro, desesperado e esgotado, tomou uma decisão devastadora. Assinou o documento que autorizava os médicos a desconectar Aurora dos suportes vitais. Kátia, com uma mistura de doçura e persuasão calculada, conseguiu convencer Reiniro de que, uma vez concluídos os trâmites no hospital, era crucial abandonar a cidade, vender a casa e liquidar o negócio que Aurora havia construído com tanto esforço. Com um tom envolvente e firme, Kátia explicou-lhe que, ao tomar essas decisões, toda a riqueza e os bens que Aurora havia acumulado passariam a fazer parte de suas contas bancárias, já que ela era parceira oficial de Reiniro naquele momento. Apresentou a venda e a liquidação como uma liberação do passado, sugerindo que era uma oportunidade para deixar para trás as lembranças dolorosas e começar de novo em um futuro livre das correntes do passado. Este é um novo começo para nós, Reiniro, disse Kátia com uma voz suave, enquanto acariciava seu braço de maneira reconfortante. Tudo o que te cerca só te lembra de Aurora, e isso te faz sentir preso na culpa. Se deixarmos tudo para trás, poderemos começar de novo e finalmente ser felizes juntos. Reiniro, esmagado pela dor e pela culpa que o atormentavam, começou a ver a proposta de Kátia como uma forma de escapar das lembranças constantes de sua esposa. Cada canto da casa, cada objeto e cada detalhe eram um lembrete constante de Aurora,
intensificando sua sensação de culpa por ter tomado a decisão de desconectá-la e rapidamente refazer sua vida com Katia. A ideia de eliminar todas essas lembranças e começar uma nova vida parecia oferecer-lhe um alívio e uma oportunidade de cura. No entanto, quando chegou o momento de informar seus filhos sobre a morte de Aurora, Rhaenyra enfrentou um desafio emocional devastador. Reuniu-se com eles na sala da casa, seu coração batendo forte enquanto se preparava para lhes dar a notícia. Seus filhos o olhavam expectantes, sem saber a magnitude da dor que estavam prestes a enfrentar. Com uma voz trêmula e carregada de tristeza, Rhaenyra começou a falar. Meus queridos filhos, há algo muito importante que preciso lhes dizer. Sua voz quebrou e ele se deteve por um momento, enquanto tentava conter as lágrimas. Sua mãe, Aurora, faleceu. As palavras, embora esperadas, golpearam seus filhos com uma força que os deixou atônitos. Um deles, com os olhos cheios de lágrimas, perguntou: Como isso pôde acontecer, papai? Por que não nos disse antes? Rhaenyra, com a voz entrecortada, tentou explicar. Não foi uma decisão fácil, mas tudo aconteceu tão rápido. Katia e eu tomamos decisões naquele momento que, infelizmente, não nos permitiram estar com ela como deveríamos. A dor e a confusão refletiram-se nos rostos de seus filhos, que lutavam para aceitar a notícia e processar a realidade de que sua mãe já não estava mais ali. A atmosfera na sala estava carregada de tristeza e desilusão, e Rhaenyra se sentiu esmagado pelo peso de sua culpa e a difícil tarefa de consolar seus filhos enquanto enfrentavam juntos essa nova realidade. Com o peso da dor nas costas, Rhaenyra e Katia se prepararam para abandonar a cidade. Reunindo suas pertences e organizando a mudança, Rhaenyra tomou a difícil decisão de arrumar as malas e seguir adiante com sua nova vida. Em uma conversa tensa e carregada de emoções, Rhaenyra deu instruções precisas para que se contactasse o seguro de Aurora e que cuidassem dos assuntos relacionados a ela assim que tudo estivesse concluído. Ligue para o seguro para que cuidem dos detalhes, disse a Katia, enquanto organizava suas coisas. Não quero ficar para ver como tudo vai se deteriorando. É doloroso demais. Katia assentiu com um sorriso que ocultava suas verdadeiras intenções, enquanto ajudava Rhaenyra a preparar a viagem. O que Rhaenyra e Katia não sabiam era que a enfermeira encarregada de desconectar Aurora, uma mulher dedicada e compassiva, havia notado algo inquietante ao se aproximar da cama da paciente. Ao examinar os monitores e as leituras dos dispositivos, a enfermeira viu uma leve, mas incomum, flutuação nos sinais vitais de Aurora, um sinal sutil que a fez questionar a decisão iminente. Embora soubesse que sua decisão poderia colocar em risco sua carreira e enfrentar a desaprovação de seus superiores, sua intuição e empatia lhe ditaram que todo ser humano merecia ao menos uma última oportunidade para lutar por sua vida. Decidida a dar essa oportunidade a Aurora, a enfermeira optou por adiar o procedimento. Durante toda a noite, ela se manteve vigilante ao lado da cama de Aurora, sentada em uma cadeira dura e silenciosa, iluminada apenas pela luz tênue do quarto. Ao longo da noite, recitou em voz baixa orações e pensamentos de esperança, na esperança de que sua fé e dedicação pudessem influenciar em um milagre. A noite foi longa e carregada de incertezas e a enfermeira, cansada mas resoluta, adormeceu ao lado da cama, o rosário entre as mãos e o coração cheio de um desejo fervoroso de que Aurora despertasse. Na manhã seguinte, a enfermeira acordou atordoada, com o sol filtrando-se pelas cortinas da sala. Ao olhar para o relógio, percebeu que o tempo havia passado num piscar de olhos, e a ansiedade sobre o que deveria fazer a envolveu. Aproximou-se dos monitores com um leve tremor nas mãos, preparando-se para proceder com o desligamento dos aparelhos, quando algo inesperado chamou sua atenção. Os olhos de Aurora estavam completamente abertos, olhando para o teto com uma intensidade desconcertante. A enfermeira, com muita determinação, começou a contactar seus superiores,
apesar de estar ciente das possíveis reprimendas e sanções por não ter seguido as ordens estabelecidas. Para ela, a vida de Aurora tinha um valor muito maior do que qualquer consequência administrativa. Enquanto discava freneticamente os números de telefone no seu celular, sua mente estava centrada unicamente na possibilidade de salvar uma vida. Os médicos, alertados pela enfermeira, chegaram rapidamente ao hospital. Ao entrar na sala de cuidados intensivos, encontraram uma cena inesperada. Aurora, embora ainda em coma, tinha aberto os olhos involuntariamente. Os especialistas realizaram uma avaliação minuciosa, encontrando que, embora não estivesse completamente consciente, o simples fato de ter mostrado sinais de atividade ocular era um indício esperançoso. Este avanço, embora modesto, era um sinal de que o corpo de Aurora ainda respondia, e por isso os médicos decidiram que era imperativo que a família fosse informada sobre a situação. Os esforços para contactar Reiniro foram em vão. Enquanto a enfermeira e os médicos faziam repetidas tentativas de ligar, perceberam com crescente frustração que o celular de Reiniro estava desligado. As chamadas iam diretamente para a caixa postal e as mensagens não obtinham resposta. A situação tornava-se cada vez mais angustiante. Havia uma oportunidade real de recuperação para Aurora, mas a pessoa-chave não estava disponível para receber a notícia. Durante os dias seguintes, a enfermeira que havia salvado a vida de Aurora dedicou-se a cuidar dela com grande esmero. Apesar de sua desobediência às ordens, seus superiores decidiram ignorar sua transgressão e a felicitaram por seu notável altruísmo. A enfermeira não só continuou a zelar pelo bem-estar de Aurora, mas também realizou inúmeras chamadas a Reiniro, na esperança de informá-lo sobre a boa notícia da recuperação lenta mas promissora de sua esposa. Apesar de seus esforços, não conseguiu localizá-lo em nenhum momento, deixando a enfermeira frustrada mas determinada a garantir que Reiniro soubesse do progresso de Aurora. Aurora, após semanas de inatividade, começou a mostrar sinais de recuperação. Finalmente, foi retirado o fornecimento de nutrientes intravenosos que havia sido sua única fonte de alimentação durante um mês. Com grande esforço, conseguiu começar a consumir alimentos sólidos, embora esse simples avanço estivesse marcado por limitações significativas. Sua garganta, deteriorada pelo tempo prolongado de conexão a tubos, mal podia emitir sons, sua voz estava perdida e sua capacidade de falar era inexistente. A única forma de expressar suas necessidades ou emoções era através de olhares ansiosos, procurando desesperadamente por sua família que ainda não havia chegado ao hospital. O acidente havia deixado Aurora em uma situação física lamentável. Seu corpo, enfraquecido pelas fraturas e pela imobilidade prolongada, necessitava de uma recuperação completa. Os meses de imobilidade haviam causado uma atrofia severa em seus músculos, que agora precisavam ser reabilitados através de intensivas sessões de fisioterapia. A cada passo que dava, sentia o peso de sua vulnerabilidade e o esforço necessário para recuperar sua força. Nesse árduo processo, a enfermeira que havia salvado sua vida tornou-se uma figura essencial de apoio. A enfermeira, com paciência e dedicação inabaláveis, guiava Aurora através das sessões de fisioterapia, incentivando-a a cada pequeno avanço. Apesar de seus esforços, Aurora sentia uma profunda e persistente saudade pela ausência de seu marido. Desejava fervorosamente que ele estivesse ao seu lado, dando-lhe o apoio emocional e a força necessários para enfrentar esse desafiador processo de recuperação. A solidão de sua situação tornava-se mais evidente à medida que o tempo passava sem que ele aparecesse, intensificando seu desejo de tê-lo por perto durante seu doloroso e lento retorno à vida normal. Quando Aurora, finalmente capaz de falar após seu longo período de recuperação, conseguiu pronunciar suas primeiras palavras, a primeira coisa que balbuciou foi o endereço de sua casa. Entre lágrimas e com uma voz trêmula, suplicou à enfermeira que fosse buscar sua família. Por favor, eles têm que estar lá.
Eu preciso deles mais do que nunca, disse com desespero. A enfermeira, com uma expressão de tristeza e pesar, respirou fundo antes de responder. Aurora, já tentamos localizar sua família. Parece que eles foram embora da cidade sem deixar qualquer rastro. Ninguém sabe para onde foram. O coração de Aurora afundou ao ouvir isso. O desespero a invadiu, e em um momento de abatimento, quis desistir. Seu olhar encheu-se de lágrimas enquanto suas forças pareciam desaparecer. Mas a enfermeira não estava disposta a deixar que Aurora caísse na desesperança. Inclinou-se ao seu lado, segurou sua mão com firmeza e a olhou com uma mistura de empatia e determinação. Você tem que continuar lutando, Aurora. Não pode desistir agora. Você vai sair dessa situação, vai voltar a andar e a recuperar sua vida. Estou certa de que algum dia você se reencontrará com seu marido e filhos, e poderão recuperar o tempo perdido. Mas agora, é momento de se concentrar em si mesma e em seu bem-estar. Aurora sentiu lentamente, as lágrimas de frustração escorrendo por suas bochechas enquanto seu olhar se perdia no vazio. O processo de recuperação havia sido um turbilhão emocional e físico, e a sensação persistente de que o que lhe havia acontecido não poderia ser simplesmente um acidente tornara-se uma carga constante. Embora sua memória sobre os eventos exatos fosse difusa, uma intuição insistia em que não fora ela quem cometeu o erro. Ao longo de quase 1 ano e meio, Aurora esteve confinada no hospital, cercada pelas frias paredes brancas e pelo constante murmúrio de máquinas e passos de enfermeiras. Sua recuperação foi uma jornada árdua e dolorosa, com dias em que a esperança parecia distante. Mas com o apoio inabalável dos médicos e a constante companhia da enfermeira que desempenharam um papel crucial em sua recuperação, Aurora finalmente pôde dar seus primeiros passos fora daquelas paredes que haviam sido seu lar por tanto tempo. No entanto, o dano às suas extremidades inferiores havia sido severo. Apesar dos esforços e da terapia, suas pernas não recuperaram sua funcionalidade completa. Cada passo era uma luta, e os movimentos que uma vez considerou naturais tornaram-se uma prova constante de sua força. Apesar das dificuldades, Aurora sentia uma profunda gratidão pelo simples fato de poder se mover. Desde o momento em que Aurora saiu do hospital e voltou às ruas de sua cidade, seu principal objetivo tornou-se encontrar sua família. A tristeza e o desespero refletiam-se em seu rosto enquanto caminhava pelas ruas conhecidas, tentando localizar algum indício de seu marido e filhos. Estava convencida de que, dado o silêncio e a ausência de sinais de sua família, eles deviam acreditar que ela havia morrido. Essa crença era um fardo pesado que a impulsionava a seguir em frente, alimentando sua determinação de recuperar o que havia perdido. Com a esperança de arrecadar o dinheiro necessário para contratar um investigador particular, Aurora começou a procurar emprego em várias empresas. Seu plano era simples: ganhar dinheiro suficiente para financiar a busca de sua família. Apesar de sua firme determinação, encontrou obstáculos imprevistos. Com grande esforço e dedicação, conseguiu um cargo como secretária em um armazém local. No entanto, as sequelas do acidente afetavam sua mobilidade e coordenação, fazendo com que cometesse erros frequentes. Sua lentidão e desajeitamento provocaram múltiplas falhas em seu trabalho, levando à sua demissão após apenas algumas semanas. Aurora não desistiu facilmente e continuou buscando trabalho, mas encontrou a mesma resposta em cada lugar que procurava. Os empregadores não estavam dispostos a contratar uma trabalhadora com limitações físicas, e seus esforços para encontrar um emprego adequado tornaram-se cada vez mais frustrantes. A discriminação e as dificuldades econômicas acumulavam-se, tornando o processo ainda mais desgastante. Determinada a seguir em frente apesar das dificuldades, Aurora acabou trabalhando em uma empresa de limpeza. Essa companhia oferecia serviços a uma ampla gama de locais,
desde escritórios e centros comerciais até apartamentos e conjuntos residenciais. Para Aurora, esse emprego representava uma oportunidade valiosa. A natureza do trabalho permitia-lhe mover-se a seu próprio ritmo, sem a pressão de ter que interagir constantemente com outras pessoas. Frequentemente, ela limpava sozinha, o que reduzia a probabilidade de que suas dificuldades físicas se tornassem um problema para os outros. Ao longo dos anos, Aurora tornou-se uma funcionária dedicada, realizando suas tarefas com esmero. O trabalho proporcionava-lhe uma rotina diária e um sentido de propósito, mas o salário mal lhe permitia cobrir suas necessidades básicas. Apesar de seu esforço constante, o dinheiro que ganhava não era suficiente para contratar um investigador particular nem para empreender uma busca efetiva de sua família. Sua vida reduziu-se a uma existência austera, na qual mal conseguia manter um nível de vida mínimo. Aurora aceitou sua nova realidade com resignação. Dia após dia, cumpria com suas tarefas de limpeza e tentava focar-se no presente, embora às vezes o passado se fizesse presente de maneira inevitável. As lembranças de sua família e a angústia por seu desaparecimento frequentemente inundavam sua mente. Apesar de sua aceitação, a saudade e a tristeza continuavam a fazer parte de sua vida diária. Embora se esforçasse para não se deixar levar pelo desespero, o peso de sua situação e o desejo de encontrar seus entes queridos a acompanhavam constantemente. Um dia, enquanto Aurora varria e esfregava os pisos em um elegante bloco de apartamentos, encontrou-se com uma situação inesperada. O edifício era habitado por pessoas ricas, e ela estava acostumada a trabalhar com cuidado para não interromper a vida dos moradores. No entanto, em um descuido, sua vassoura se desviou e acabou roçando os pés de uma mulher elegante que saía apressada de um dos apartamentos. A mulher, visivelmente irritada, começou a gritar com Aurora com fúria. "Olha por onde anda, incompetente!" exclamou, sua voz cheia de desdém. "Você não pode fazer nada direito? Que inútil você é!" Aurora, que já estava avançada em idade, era consciente de sua torpeza e se sentia envergonhada. Com o rosto avermelhado pela humilhação, tentou se desculpar com a mulher, mas, ao tentar se aproximar, tropeçou em uma das tábuas do chão e acabou empurrando a mulher sem querer. A situação se agravou imediatamente. "Não posso acreditar", gritou a mulher, ainda mais irritada. "Agora você me empurrou. Isso é uma vergonha." Num ataque de fúria, a mulher pegou o balde de água suja que Aurora tinha deixado de lado e o jogou nela. A água suja derramou-se sobre Aurora, molhando-a completamente. O balde caiu no chão, fazendo um estrondo que ecoou pelo corredor. Aurora ficou imóvel, sua mente incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. Ela olhou para suas roupas encharcadas e para a poça de água suja ao seu redor, enquanto a mulher continuava a lançar olhares de desprezo antes de desaparecer pelo corredor. Aurora ficou ali, com o coração batendo acelerado, tentando se recuperar da humilhação e do impacto emocional do momento. Seu rosto, agora molhado e sujo, refletia uma mistura de tristeza e confusão enquanto o eco das palavras da mulher ressoava em sua mente. "Vou me certificar de que você seja demitida imediatamente. O que uma mulher como você está fazendo aqui? Olhe para mim quando eu falo com você, velha. Você é uma inútil, e não vou descansar até que você acabe na rua. Você não tem ideia de quem eu sou e do que posso conseguir só com uma ligação para meus sogros." As palavras da mulher estavam carregadas de desprezo e autoridade, e Aurora sentiu suas pernas tremerem sob o peso da ameaça. Sua voz, quebrada pela ansiedade, gaguejou enquanto tentava se desculpar. Ela sabia que perder aquele emprego não significava apenas a perda de sua única fonte de renda, mas também a possibilidade de ficar sem teto. Com sua idade e dificuldades para se mover, sabia que encontrar outro emprego seria quase impossível.
Apesar de seus pedidos desesperados e tentativas de corrigir o erro, a mulher não hesitou em pôr em prática sua ameaça. Com uma determinação fria, fez uma ligação rápida para o proprietário do prédio, seu tom claramente firme e autoritário. Pouco depois, um homem de aparência imponente apareceu das oficinas do edifício. Sua presença era dominante, e ele caminhou com passos firmes até o local onde a elegante mulher ainda estava de pé, com uma expressão de vitória. Aurora, esmagada pela vergonha e pelo medo, não se atreveu a levantar os olhos. Mantinha seu olhar fixo no chão, tentando controlar suas emoções enquanto sentia o peso da situação sobre seus ombros. O homem dirigiu-se a elas com um gesto que combinava curiosidade e autoridade. Ao perguntar o que havia acontecido, a mulher elegante não hesitou em lançar sua queixa de forma categórica. Querido sogro, esta mulher é completamente inepta. Acho que devemos demiti-la imediatamente. Ela não apenas demonstrou ser incompetente em seu trabalho, mas também cometeu um erro gravíssimo comigo. Você não quer que seus outros inquilinos passem pelo mesmo que eu, não é? Aurora ficou sem palavras, incapaz de responder às acusações da mulher elegante. Quando levantou o olhar, seu coração quase parou ao encontrar o olhar do dono do prédio, que, para sua surpresa, era Reiniro. A impressão a deixou paralisada, e suas mãos trêmulas foram automaticamente para a boca. Seu coração começou a bater com força, e um turbilhão de emoções a invadiu. Sem pensar, ela se lançou nos braços de Reiniro, abraçando-o com uma desesperação que refletia anos de anseio e dor. Reiniro, desconcertado, ficou estupefato com a efusividade repentina da mulher desconhecida. Não entendia por que esta mulher o abraçava com tanta intensidade até que, finalmente, Aurora conseguiu articular, entre soluços. Sou eu, Reiniro. Sou Aurora, sua esposa. Procurei por você durante anos e nunca perdi a esperança de voltar a ver você e nossos filhos. O rosto de Reiniro passou da incredulidade para a surpresa e, finalmente, para uma mistura de choque e reconhecimento. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto examinava os traços familiares de Aurora, aqueles que ele havia amado e perdido. Com voz trêmula e quase inaudível, murmurou: Isso deve ser um erro. Não pode ser real, devo estar sonhando. No hospital, me disseram que te desconectariam porque você não estava reagindo. Reiniro olhava para Aurora com uma mistura de confusão e esperança. As palavras da mulher ressoavam em sua mente, mas a realidade parecia tão inconcebível que ele lutava para aceitar que este reencontro era verdadeiro. Enquanto isso, Aurora, com seu coração transbordante de emoção, se agarrava a ele, sentindo que finalmente, após tanto tempo, estava encontrando o que havia procurado durante anos. A jovem que havia tratado mal Aurora sentiu-se dominada por um profundo arrependimento ao descobrir que o homem com quem havia discutido era, na verdade, seu sogro e que a mulher que havia insultado era sua sogra. Com o rosto pálido e as mãos trêmulas, ela se desculpou com sinceridade, sua voz tremendo de vergonha. Sinto muito, não sabia quem eram, murmurou antes de se afastar apressadamente, deixando Aurora e Reiniro sozinhos para que pudessem finalmente conversar sem interrupções. Aurora, com o coração palpitante e as lágrimas surgindo nos olhos, começou a narrar a Reiniro tudo o que havia sofrido durante os anos de separação. Sua voz tremia de emoção e dor, mas a determinação de contar sua história era evidente. Enquanto relatava sua angústia e os desafios que havia enfrentado, sentiu como se o tempo tivesse parado, a dor e a distância que os haviam separado pareciam se desvanecer com cada palavra que compartilhava. A proximidade de seu marido, tão próximo novamente, parecia quase um sonho realizado. Reiniro, senti tanto a sua falta, disse Aurora com um sussurro entrecortado pelo choro. A vida sem você foi um tormento constante. Todos os dias me perguntava se algum dia voltaria a te ver, se meus filhos ainda lembrariam quem era sua mãe.
Suas palavras foram interrompidas enquanto ela secava as lágrimas com a mão trêmula. Reiniro, comovido, olhava para ela com olhos cheios de tristeza e arrependimento. Não podia evitar sentir uma mistura de dor e alívio ao ouvir tudo o que ela havia passado. Mas de repente, a cena de felicidade desmoronou abruptamente quando, ao olhar para trás, Aurora viu surgir uma mulher que lhe era dolorosamente familiar. A mulher se aproximou com uma expressão de preocupação no rosto e pegou Reiniro pelo braço, perguntando com voz crispada: "O que está acontecendo aqui, Reiniro? Quem é essa mulher?" O coração de Aurora afundou ao reconhecer Kátia, sua antiga assistente. Uma enxurrada de memórias reprimidas inundou sua mente, fazendo com que seus olhos se abrissem em um assombro esmagador. Parecia que seus olhos estavam prestes a sair das órbitas enquanto sua mente reconstruía a conexão dolorosa entre Kátia e o trágico acidente que mudou sua vida para sempre. "Não, não pode ser", murmurou Aurora, com a voz quase inaudível, enquanto sua mente viajava de volta para aqueles momentos dolorosos. "Eu lembro que pedi a Kátia que levasse meu carro para revisão. Eu sempre fazia isso, mas naquela ocasião, confiei nela." A imagem de Kátia ignorando as instruções de revisão técnica emergiu com clareza, revelando a possível causa do acidente. Aurora sentiu uma onda de ira e traição enquanto compreendia que o acidente que havia considerado uma infeliz coincidência estava possivelmente ligado à desobediência de Kátia. "Por quê, Kátia?" disse Aurora, sua voz tremendo de emoção e dor. "Por que desobedeceu às instruções? Tudo o que me aconteceu poderia ter sido evitado." Kátia, visivelmente desconfortável, tentou evitar o olhar de Aurora e gaguejou enquanto tentava explicar. "Aurora, eu não sabia que isso ia acontecer. Foi um erro, apenas um erro." Nesse instante, tudo se encaixou para Aurora com uma clareza aterradora. Ela se deu conta de que a mulher a quem havia recebido em sua casa e a quem havia confiado o acesso à sua família não era mais do que uma oportunista calculista. De repente, compreendeu que essa mulher havia usurpado tudo o que um dia lhe pertenceu: seu marido, seus filhos, o dinheiro que havia ganhado com tanto esforço e, em última análise, até mesmo sua vida. Aurora sentiu uma onda de raiva e traição que a dominou. Suas lágrimas, misturadas com sua fúria, começaram a cair enquanto culpava Kátia por todo o sofrimento e angústia que havia suportado durante anos. A visão de Kátia, com seu ar de desprezo e desdém, apenas intensificava sua dor. Kátia, a princípio, olhava para Aurora com uma expressão de desconcerto e surpresa. A confusão em seu rosto era palpável, e parecia que não compreendia a magnitude da situação. No entanto, quando Aurora mencionou o acidente do carro, a reação de Kátia mudou drasticamente. Seu rosto empalideceu e suas mãos começaram a tremer visivelmente. O desespero em seus olhos não deixou dúvidas sobre sua culpa. Reiniro, observando a cena com crescente preocupação, notou que sua atual esposa não apenas não negava as acusações, mas seu nervosismo e a evasão do olhar confirmavam a verdade por trás das palavras de Aurora. O reconhecimento de Kátia como a culpada fez com que Reiniro percebesse a gravidade da situação e aceitasse, com dor, que ela havia sido a responsável pela tragédia que havia arruinado a vida de sua esposa. O homem, após confrontar a verdade, compreendeu com clareza o papel crucial que Kátia havia desempenhado em sua vida. Lembrou como ela havia sido quem o persuadiu a desconectar Aurora o quanto antes, alegando que era o melhor. Também lhe veio à mente a proposta de Kátia de vender tudo e se mudar para outra cidade para recomeçar com seus filhos. Estes últimos haviam crescido sem sua mãe devido às decisões que ele havia tomado sob a influência de Kátia, a quem ele acreditava amar. Desolado e cheio de remorso, Reiniro ajoelhou-se diante de Aurora. Com lágrimas nos olhos, tomou suas mãos e disse com voz trêmula: "Aurora, não sei como pedir perdão por toda a dor que te causei.
Não deveria ter te deixado sozinha. Fui levado pelas mentiras de Kátia, e agora vejo a verdade com dor. Aurora, ainda se recuperando da surpresa, olhou para ele com uma mistura de tristeza e esperança. Reiniro, com determinação, levantou-se e dirigiu-se a Kátia, que estava de pé por perto, tentando manter uma fachada de inocência. Kátia, acabou. Disse Reiniro com firmeza, não posso continuar com alguém que causou tanto dano. Sua farsa terminou. Kátia tentou protestar, seus olhos se encheram de lágrimas falsas e sua voz tremeu. Reiniro, por favor, entenda. Não é o que parece. Eu só queria. Não, Kátia, te interrompeu Reiniro. Já não acredito em você. Sei a verdade agora e não posso continuar com você. Apesar das tentativas de Kátia de se apresentar como vítima, Reiniro já não estava disposto a ouvir suas desculpas. Ele expulsou Kátia de sua vida de maneira decisiva, sem lhe dar mais oportunidade de manipular a situação. Embora Reiniro não pudesse provar perante um juiz que Kátia havia sido a causadora direta do sofrimento de Aurora, a vida de Kátia desmoronou rapidamente. Encontrou-se na rua, sem recursos nem apoio, um resultado que, para Aurora, foi uma forma de justiça. Aurora observou como Kátia enfrentava as consequências de suas ações e, embora o dano não pudesse ser desfeito, ao menos via que a verdade havia vindo à tona e que as consequências que Kátia merecia estavam se cumprindo. Aurora, apesar do reencontro emocional com Reiniro, decidiu firmemente não retornar à sua vida anterior. Sua dor e o tempo perdido não podiam ser apagados facilmente, e ela sentia que seu caminho já não coincidia com o de seu ex-marido. No entanto, entendeu a importância de manter uma relação cordial com ele, especialmente pelo bem-estar de seus filhos. Através de seu ex-marido, Aurora conseguiu restabelecer o vínculo com seus filhos, a quem finalmente pôde abraçar e ter perto depois de tantos anos de separação. Ver seus filhos em seus braços foi o cumprimento de seu maior anseio e um bálsamo para seu coração ferido. Queridos amigos, obrigado por me acompanharem nesta reflexão. Eu sou Silvia Ribeiro, como sempre, e quero convidá-los a explorar as outras histórias que temos em nosso canal. Cada uma está cheia de emoção e ensinamentos que tenho certeza de que vão gostar. Envio muitas bênçãos e espero vê-los no próximo vídeo. Até logo!